Olá, turma do sétimo ano A, sétimo ano B e sétimo ano C. Manhã e tarde, tudo bem com vocês? Meninos e meninas, eu estou aqui para informar para vocês que tomei uma decisão. Nós estamos no mês de junho e no mês de junho estamos aí entrando no capítulo 4 do nosso material do Sistema Trilhas. Então, eu queria fazer uma revisão bem rápida com vocês sobre os outros capítulos anteriores que nós não tivemos a oportunidade, né, de estarmos juntos, dialogando, conversando, trocando ideias sobre eles. Primeiro, vamos deixar de ver o capítulo 4 em junho? Não. Mas nós temos 4 semanas aí em junho. Primeira semana agora que estamos, né, entrando a de agora, vamos ver o capítulo, vamos fazer uma revisão do capítulo 2, na outra semana uma revisão do capítulo 3 e na outra uma revisão do capítulo 4 para a gente fechar o mês de junho e esses 4 primeiros conteúdos, certo? Então, primeira coisinha, se tiverem com material, ótimo, melhor ainda. Se não, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Todo o material que vocês viram, né, que eu mandei para vocês, vocês viram em casa, já fizeram atividades. Então, foi feito na escola, a gente viu na escola o capítulo 1, vimos na escola prova sobre o capítulo 1, atividades sobre o capítulo 1. Em casa, vocês já fizeram 2 capítulos, o 2 e capítulo 3. Mas eu achei por bem, antes de finalizarmos o capítulo 4, de nós trocarmos essa ideia, fazermos juntinhos aí uma revisão sobre o capítulo 2. Então, hoje nós vamos fazer o quê, amores? Revisão do capítulo 2. E eu vou compartilhar aqui com vocês um material que eu montei para ficar bem mais ilustrativo, ficar mais prático da gente entender. Algumas pessoas são visuais, compreendem através de imagem, de slide. Então, eu achei por bem a gente não ficar só conversando, mas eu queria muito ilustrar o capítulo 2, a revisão do capítulo 2 para vocês. Tudo bem assim, amores? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela, certo? Temos aqui um slide pronto. Eu estou aqui no cantinho para vocês ficarem olhando, né? Olhando para minha beleza. Então, vamos lá. Sétimo ano, esse conteúdo é para o sétimo ano A, B e C, e nós vamos fazer isso aqui, ó, amorecos, revisão do capítulo 2, nossas raízes africanas. Olha, isso é um tema pertinente para tudo que está acontecendo, né, nesse período de expressões, de comportamento, de mudança. Inclusive, não é um conteúdo novo na vida da gente, nas vivências, já é recorrente. E eu vou mostrar aqui só um instante para vocês. Pronto, aqui uma pequena pausazinha bem rapidinho. Então, nós vimos o capítulo 1, as raízes da cultura brasileira. Olhe só, se vocês prestarem bastante atenção, os 4 capítulos, eles estão interligados. Então, para a gente entender um capítulo seguinte, é bom que compreendamos também o capítulo anterior. Então, o capítulo 1, já visto, revisto, estudado, feito atividade, prova, foi na escola, é do capítulo 1, as raízes da cultura brasileira. As Olha a cultura entrando aí, ó a palavrinha, né? Palavrinha-chave.
Entrando. Capítulo 1 já foi, que são as raízes da cultura brasileira. Capítulo 2, que é a nossa revisão, fala de nossas raízes africanas. Nós vamos ver revisão sobre isso. Na outra aula, no outro momento, a gente vai fazer a revisão do capítulo 3, que é a diversidade indígena brasileira. Então, nós vamos ver aí, né, cultura brasileira, cultura africana e também a cultura indígena, certo? E aí a gente vai fechar no capítulo 4, falando de cultura geral aqui no Brasil. Mas vamos lá, passamos adiante. Sétimo ano, capítulo 2, nossas raízes. Nós temos, sim, correndo aqui, ó, nas nossas veias, sim, raízes africanas, e não só africanas, mas de diversos outros povos, né? Que já sabemos que chegaram aqui no Brasil daquela forma, que nem, não vou nem comentar, né? Porque o tema é outro. Primeiro, eu quero que vocês observem bem essa imagem. Eu trouxe a mesma imagem que está no nosso material, para a gente não fugir do foco. Uma imagem ilustrativa. Professora, aqui são várias pessoas maquiadas desse jeito. Não, não são. Não são. São uma manifestação, é uma representação artística, de produção artística da cultura africana. E aí, para isso a gente compreender melhor, tem 4 perguntas bem pertinentes. Primeiro, olhem bem a imagem, vejam detalhadamente, dá uma pausazinha no vídeo, se não vai entender assim rápido, volta, a gente tem como fazer isso, né, por aqui. Olhem bem cada detalhe de cada objeto que está disposto aqui para vocês. 4 perguntas. Você já viu este objeto assim? Já viu objetos assim? Ah, tô andando, fui na casa de alguém, fui no centro, já vi. Você já viu? Olhou com riquezas de detalhes, prestou bastante atenção, ou você nunca viu? Ou viu no livro, ou viu na revista, viu na TV, viu no YouTube, em algum lugar? Pergunta número 2. Quais as semelhanças entre os elementos? Olhe bem. Forma, cor, traço, expressão, materialidade, que é o material. Veja se tem alguma semelhança entre os elementos. Os elementos que a gente fala é o que vocês estão vendo, o objeto que está exposto. E terceira pergunta, quais as diferenças? Se existe semelhança, deve ter alguma diferença entre eles. Quais são essas diferenças entre eles, desses elementos? Última pergunta, e para que serve estes objetos? Se foi feito para alguma finalidade. Para que foi feito? Você imagina por que alguém faria? Algum grupo de pessoas faria? Alguns povos fariam? É isso que a gente vai entender. Então, se a gente está falando de África, né? Algumas das vezes as pessoas, quando fala de África, pelo menos algumas pessoas lá mais anteriormente, porque hoje já não está mais assim. Mas algumas pessoas, infelizmente, quando vai... não infelizmente, mas assim que a gente fala, mas eu acho que tem muito mais a explorar do que só isso, né? Então, quando a gente fala em África, a gente imagina logo aquele tour, aquele passeio no safari, onde a gente sabe que lá tem uma grande quantidade de animais silvestres, né, que faz parte daquele lugar. E que muitas pessoas saem de suas casinhas para ir lá passear, para ver, visitar e conhecer, e, né, questão turística. Mas a gente vai ter que entender que na África a gente não tem só o safari, não é só essa coisinha bonitinha, pegar, andar de carro, ver os bichinhos que estão lá. De jeito maneira, a gente precisa ir muito mais a fundo, muito mais além para conhecer muito mais essa cultura que é tão rica e que faz parte da nossa história, certo? Aí tá uma imagem bonitinha do safari de verdade. Essas pessoas que têm dinheiro, que vão para lá, vão gastar, vão passear. É tudo muito lindo, muito fofinho, certo?
Mas não é só isso. Pronto. A gente vai entender que a população africana, a África em si, ela sofreu aí uma grande exploração, né, por alguns povos, alguns continentes. E dentro dessa exploração, houve aí saques, os locais foram saqueados, pessoas foram pegas, né, daquela forma que todo mundo já conhece, que é tão triste falar sobre isso, mas é preciso ser falado, a gente precisa compreender como é que as coisas aconteceram, pessoas foram escravizadas, houve grandes invasões de terra, fora aí todo um sistema opressor, né, uma opressão. E a gente já vai entender o que resultou todas essas ações na vida dessas pessoas. Então, aí, para quem quer entender um pouquinho quem foi essas pessoas que entraram lá, que saquearam, que pegaram, que escravizaram, que tomaram, né, tomaram posse, tá aí um pouquinho, Portugal, na Itália, a Espanha, Bélgica, França, Germânia. Então, todo mundo queria um pedacinho, um pouquinho, né, do que tinha na África. Triste, muito triste. E a gente já viu aí um pouquinho sobre isso, mas a gente vai ter que procurar entender, ou observar, ou ver a África de uma outra forma, né? Eu estou aqui para falar de cultura, de arte, de produção, e é isso que a gente vai ver. Essa parte do contexto histórico fica mais para a pessoa de história. A gente não tem tempo para se aprofundar muito nisso, e a gente vai ver um pouquinho do que a África produz artisticamente, além do que vocês já devem ter ouvido falar por aí, certo? Então, as produções culturais africanas são... Produção cultural é aquilo que eles produzem artisticamente, de arte, produção cultural que faz parte da cultura, das vivências, das raízes, das características deles. Então, eles têm aí uma grande influência de produção também na música, na dança, nas esculturas e nas máscaras. Música, dança, esculturas e máscaras. Vamos lá. Na música, a música aqui, no nosso material, ele vai ser representado bastante aí, tanto por pessoas que fazem a música, o estilo musical africano, também como os instrumentos representados aí, que são os instrumentos de percussão. Certo? Vamos ter aí dança. A dança está muito presente em rituais, festas e comemoração. As esculturas também, que vocês vão ver, ouviram aí no material, que as esculturas elas estão integradas aos objetos do cotidiano do dia a dia. Por exemplo, tem bancos onde os chefes republicanos, né, do reinado africano, eles utilizavam esses bancos de madeira, eles não eram simplesmente os banquinhos que a gente vê por aí, mas eram bancos todos adornados, todos decorados, todos esculpidos, com figuras temáticas daquela região. Ok? Vamos lá. Continuando aqui. Ops. Espera aí. Voltar. Vamos voltar. Aqui, chegamos. Tchau. Pronto. Pronto, vamos lá. Eu dei uma pausazinha bem rápida, porque tem uns outros alunos aqui atrás que estavam ouvindo, né? Então, voltemos.
E falei aí desses bancos que são esculpidos de madeira muito bonito. Eu andei dando uma pesquisada. Existem diversos tipos de representação de bichos, de animais. Vale a pena muito depois vocês verem. Bem interessante. Nada assim de outro mundo que a gente nunca tenha visto em alguns lugares, né? Não é comum, não é corriqueiro. Mas a técnica utilizada para fazer muito parecida, usando outros temas, é bem semelhante a algumas coisas que a gente já viu. As máscaras, que é uma característica muito marcante de produção artística africana, e ela é de caráter performático em diversas etnias. Várias etnias utilizam as máscaras nas suas performances, nos seus rituais, junto com música, com dança. Só que para cada etnia, as máscaras, elas são feitas de maneira com características diferentes, de maneira diferente. Elas não são iguais. Então, vocês vão ver aí algumas diferenças dependendo da etnia. Vamos aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Olha só os bancos que eu falei. Gente, isso aqui são bancos de madeira. Claro que não era todo mundo que usava, que tinha esse banco, né? Eram para pessoas muito importantes de lá, ok? A representação que você vai ver aí são de bichos, de animais, bem predominante daquele local. Olha aí outro banco, são bancos, sim. A representação da figura eu acho muito parecido com o macaco, o sonho, eu não sei bem o que é aqui misturado, mas basicamente são figuras de representação de animais, viu, gente? O outro aqui é o elefante, né? Lembra um elefante? Continuando falando um pouco sobre cultura africana, temos aí algumas manifestações, algo que faz parte da cultura, do cotidiano, né, da vida deles, que tem duas aí. Tem a Carengana e tem os griots. Gente, eu fui pesquisar, é muito interessante. Temos comportamentos parecidos com eles, mas a gente dá outro nome, né? São outras formas de falar, de representar, de expressar, mas que a intenção é a mesma. E a Carengana, essa palavra Carengana, ela é uma expressão usada em Moçambique. Olha aí as etnias das regiões diferentes em Moçambique. Essa expressão ela é usada aos ouvintes, ou seja, eles têm alguém que fala alguma coisa, essa pessoa que fala alguma coisa tem um nome, só que aquela pessoa que ouve, que escuta, que está ali atento àquelas informações que estão absorvendo, elas têm um nome, elas são chamadas de carigana. E essa expressão ela é usada normalmente, né, por contadores de história. Então, os ouvintes dos contadores de histórias são chamados de carigana. Em alguns locais, como no Senegal, em Mali, em Guiné, tem uma outra expressão que é utilizada, que é os griots. Os griots são considerados guardiões e porta-voz, ou seja, eles preservam o conhecimento e passam, né, esse conhecimento dos seus antepassados para as pessoas atuais, mais novas. Ou seja, aquele que transmite são os griots e aquele que recebe a informação, a mensagem, são os carengana. Como é que isso acontece? Hein? Como é que isso acontece? Olha só. Carengana, tem uma plateia aí embaixo que vocês vão ver, né? Aliás, não dá para ver, mas aí tá um palco, tem uma máscara lá atrás no fundo e tem uma pessoa lá na frente contando história, né? Falando da cultura, do comportamento, dos causos e tudo, e aí tá uma plateia na frente, um público. Do outro lado, por uma mulher mais velha, uma senhora já de idade, com experiência de vida, ela está passando todo o seu conhecimento de vida, todas as suas histórias para essas crianças, né? Então, ela é conhecida como
griots, ela transmite essa informação, são conhecimentos, né? A gente chama isso até de escola da vida, passada de geração em geração, de pais para filhos, de pessoas mais velhas, adultas e assim sucessivamente. Dentro da manifestação cultural também africana, né? Dentro desse grupo de pessoas como os griots, os cariganas, eles, além de passar conhecimentos, eles também ensinam a cultura daquele povo, na cultura deles. Dentro dessa cultura, eles vão ensinar crianças, pessoas a tocarem, né, um instrumento que parece um berimbau, mistura aí, eu estava olhando, prestando atenção que tem vários modelos, parece um berimbau, um instrumento de corda, com essa haste, essa cauda, não sei muito bem o nome que se chama, lembra muito aí um violão, e eles ensinam isso também, é passado de geração em geração, só que normalmente isso está muito enraizado na cultura masculina deles, certo? Mas que toda a família acaba produzindo, estudando, conhecendo um pouco sobre isso, que a gente chama de cora, né? Lá, aliás, eles chamam de cora. E aí a Sona Jorbartet, eu demorei muito a entender esse segundo nome dela, mas a Sona, ela é uma mulher jovem, muito bonita, e ela veio de uma família, né, de griots, e ela era carigana, e ela aprendeu com uma família dentro do grupo masculino, e ela foi uma mulher assim que mudou um pouco essas concepções de que só quem poderia tocar o instrumento de cora era os homens, e ela foi aí, pois olha, eu aprendi, desenvolvi, quero fazer umas mudanças, trazendo um estilo contemporâneo, mas também mesclando as minhas essências, as minhas raízes, e foi, e deu muito certo. Deixa eu ver se tem alguma coisa sobre ela aqui. Deixa me ver. We're going back to Manding now. And this song is the traditional song from the Manding tradition. It's called Kaira. Means peace. And this is a version that I wrote that is based on the traditional song. Make it a little bit different. Sona Jorbartet. 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 É uma delícia escutar. Eu tenho assim uma paixão por violão, erudito, por viola. É muito gostoso. Não estou dizendo que tem relação, que tem alguma coisa a ver, na verdade, né? Até porque eu não entendo de música. Eu aprecio música, eu gosto de ouvir. Gente, é bom demais. É um som maravilhoso de se ouvir, muito gostoso, certo? Não vou passar aqui todo, mas quem quiser entrar lá no canal do YouTube, lá procurar, basta colocar o nomezinho dela. Tem muito material, muita coisa gravada mesmo, material de qualidade lá. Ela é profissional, ela não é amadora não, certo? Vamos passar para o slide seguinte. Aí a gente já viu um pouco sobre ela.
Gente, quando eu falei na Sona, eu fiz relações aí com uma cultura bem mais antiga, só que ela mesclou com essa coisa mais contemporânea, certo? E junto a isso veio outros artistas também que são referências na cultura africana, na música. Temos aí a Angélique, temos o Júpiter, escreve exatamente assim, não é Júpiter do planeta, não, tem um I mesmo. Temos aí o Mulato, eles misturam um ritmo, por exemplo, de jazz, muito, muito bacana. Esse Seu Mulato, ele faz esse mix, essa mistura. Dentro desses artistas musicais, temos grupos. Eu coloquei apenas um, que é o grupo Xigubo. Xigubo. Eles lembram índios, a maneira que eles se vestem, as vestimentas, os rituais, os instrumentos, também muito bacana. Pintura corporal. Esses artistas, normalmente, eles usam instrumentos de percussão, bem característico do povo africano. E esses instrumentos de percussão são aí representados pelos tambores, né? Então, temos o tambor de djembe, ele é assim, né? Parece um funil diferente, não entendo muito bem desses instrumentos, eu gosto de ouvir, como eu falei, mas eles se caracterizam dessa forma. Tem a mesma função, mas o som é diferente exatamente pelo seu material e o seu modelo. Então, temos aí o tambor dum-dum, um som diferente. Temos aí o tambor, como é que eu posso chamar? Goma, uma coisa assim, um nomezinho bem diferente, certo? Usam aí pele, né, de couro de animal, madeira, enfim, bem artesanal. E aí, por fim, eu já estou quase encerrando, finalizando, porque vai se estender bastante. Esse slide não queria, mas eu tinha que falar sobre isso com vocês. E aí a gente vai entender que a África, ela serviu e serve até os dias de hoje como inspiração para outros artistas em períodos totalmente diferentes, na atualidade, contemporâneos, modernos. E aí, eu, nas minhas pesquisas, vi aí também no material, fui olhar bem, temos um artista bastante conhecido, que é o Pablo Picasso, e o Pablo Picasso, ele fez aí essa representação, essa pintura das senhoritas de Avignon, de 1900, ele fez em 1907. Ele fez essa representação artística e essa pintura dentro do movimento cubista, onde o artista já estava mais atualizado, mais moderno, saía daqueles padrões acadêmicos de fazer a pessoa perfeitinha, igual o retrato, igualzinho como ela era. Então, ele usava muito dessa liberdade poética, só que eles se inspiravam em alguém ou alguma coisa, e no caso, o Picasso se inspirou aí, né, nas representações de arte africana, que era exclusivamente as máscaras. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, eu vou mostrar, certo? Vamos lá. Tá aí, ó. Essa imagem aqui, a gente vai fazer um comparativo, e ela lembra exatamente as máscaras africanas. São inspirações. Quem não, quem nunca, né? Não olhou para alguma coisa, gostou e tentou reproduzir a sua maneira, do seu jeito, mas se sentiu inspirado por alguém, né? Ou alguma pessoa, alguma coisa, enfim. Estamos encerrando o capítulo 2, revisão feita com sucesso. Eu acredito que sim, eu espero que sim, que vocês tenham compreendido melhor. Da minha maneira, do meu jeito de falar, como eu falo para vocês em sala de aula. Tudo muito rápido, claro e objetivo. Mas eu queria deixar uma mensagenzinha para vocês, já que a gente está falando de cultura, e diz o seguinte: Nildo Lage diz o seguinte: a cultura de um povo é o seu maior patrimônio. Preservá-la é resgatar a história, ela é perpetuar os valores, é permitir que as novas gerações não vivam sobre as trevas do anonimato. Então, guardem isso na cabecinha de vocês, no coração de vocês. Fiz com muito amor, muito carinho, muita pesquisa, muito estudo. E nos encontramos no capítulo 3. Até o próximo encontro, e será no capítulo 3, que diz o quê? A diversidade indígena brasileira. Até lá, beijinho, fique com Deus.